Liam é um assalariado sobrecarregado que teve Isaac preso ao corpo de um nobre. No entanto, ao descobrir que possui mana ilimitada, ele se treina para se tornar um mago mais forte, buscando uma segunda vida tranquila, mas acaba criando garotas em vez disso. Tudo começa quando Liam acorda numa festa e fica confuso ao se ver cercado por nobres. Liam não consegue acreditar e se olha no espelho apenas para gritar, pois agora ele é o protagonista de um terrível anime Isekai. Ao ouvir o grito, seu pai Charles lhe diz para se recompor, pois ele é o quinto filho da nobre família Hamilton. Enquanto procura por respostas, uma criada lhe informa que todos esses nobres estão reunidos para o nascimento de sua irmã, já que a família finalmente teve sua primeira filha após 5 filhos. A princípio, Liam pensa que está sonhando e tenta dormir para esquecer, mas quando acorda no mesmo mundo, finalmente percebe que isso é real. Mais tarde, ele encontra seu quarto irmão Bruno, que o informa que a família está à beira da ruína, pois toda família nobre deve realizar algo grandioso em 3 gerações. E a coisa mais notável que a família fez foi conseguir permanecer irrelevante por 3 gerações seguidas. Nesse momento, um velho entra na sala e se apresenta como seu tutor de magia, e Liam fica muito animado ao saber que estará estudando magia. No entanto, Bruno lhe diz para não criar muitas expectativas, pois é muito raro as pessoas terem afinidade com magia. Após a aula, Liam vai à biblioteca, onde encontra um guia para iniciantes de magia de fogo. Após ler algumas páginas, ele canaliza seu Harry Potter interior e consegue lançar um feitiço básico. Ele corre até o pai e pergunta se pode tirar o Grimório da biblioteca, e Charles lhe dá permissão. No entanto, Liam fica um pouco triste porque o velho não demonstrou interesse em sua proeza mágica. Mesmo assim, ele pega todos os livros que encontra e passa a noite toda lendo-os. Em apenas um dia, ele consegue lançar um feitiço básico de fogo. E após um mês de prática, ele é eficiente o suficiente para lançar feitiços sem o Grimório. Bruno não consegue acreditar no que vê e tenta seguir os passos de Liam, mas todos os seus esforços se mostram fúteis. Ele começa a acreditar que Liam é um caso especial e pergunta se ele está tentando se tornar o próximo chefe da família. Liam garante que não se importa com isso, então Bruno o avisa sobre o irmão mais velho antes de partir. Mais tarde naquele dia, Liam domina todos os feitiços básicos de fogo e decide voltar sua atenção para a magia de gelo. Nesse momento, Charles o convoca e pede para ele mostrar o que aprendeu. Liam demonstra todos os feitiços de fogo que aprendeu, e o velho fica completamente chocado que a árvore genealógica da família finalmente gerou uma folha de competência. Charles diz animadamente a Liam para continuar estudando magia, mas nesse momento um servo chega e sussurra algo em seu ouvido. Depois que Charles sai, Liam dá um passeio e encontra um homem estranho chamado Raymond descansando perto de uma árvore. A princípio, Raymond pensa que Liam está ali para capturá-lo, mas quando Liam garante que não está, o homem lhe pergunta sobre o livro em sua mão. Liam diz que está tentando aprender magia, mas Raymond pergunta se ele quer aprender de forma mais eficiente. Quando Liam pergunta como, Raymond demonstra sua habilidade de lançar 5 tipos diferentes de magia simultaneamente com as pontas dos dedos, para o choque de Liam. Liam pede ansiosamente para o homem se tornar seu professor de magia, então Raymond lhe pede para desenhar formas diferentes com as mãos ao mesmo tempo. Surpreendentemente, Liam já é muito bom nisso, então Raymond lhe pede para aplicar o mesmo princípio e lançar feitiços diferentes em cada mão. Após visualizar em sua mente, Liam consegue lançar 2 feitiços de fogo diferentes ao mesmo tempo. E até Raymond fica chocado, pois esta é uma técnica que apenas 1 em 1 milhão de magos pode realizar. Raymond pede ansiosamente para ele lançar 3 feitiços de uma vez, e Liam consegue mantê-los todos por apenas 1 segundo. Ele acredita que não consegue, mas Raymond garante que sim, e a única razão pela qual não conseguiu mantê-los é que lhe falta poder mágico. Raymond então procede a lhe dar uma explicação complicada de como sua habilidade de múltiplos feitiços funciona, e também demonstra que pode lançar 13 feitiços de uma vez. Ele então dá a Liam um anel especial que possui mais magia do que 100 grimórios combinados. Assim que Liam o coloca, ele é cercado por motores mágicos e sua mente é imediatamente preenchida com 300 novos feitiços que ele não conhecia antes. Ele vira-se animadamente para a floresta para lançar um feitiço de vento forte. Mas quando se vira novamente, Raymond desaparece como seu pai fez quando você nasceu. Nesse momento, Arion chega correndo e diz a Liam para voltar para dentro, pois um homem suspeito foi avistado nas terras. Ela também lhe entrega um grimório sobre magia de invocação. E depois que ela sai, Raymond aparece atrás dele mais uma vez. Ele então revela que usou magia para se tornar invisível e lhe diz que não pode ficar ali por muito tempo. Como presente de despedida, ele ajuda Liam a lançar um feitiço de invocação, o que lhe permite invocar um espírito de fogo de baixo nível. O espírito então é absorvido pelo anel e Raymond explica como o anel funciona como uma enciclopédia de feitiços. Liam então invoca mais espíritos usando o grimório e todos eles são absorvidos em seu anel. Mais uma vez, Raymond desaparece e lhe deixa uma mensagem no chão, aconselhando-o a continuar estudando magia. Um mês depois disso, Liam se torna muito eficiente com seus feitiços e também consegue criar recursos naturais e cristais usando magia. De repente, Bruno lhe diz que vai se casar com uma garota nobre de baixo escalão, pois isso lhe dará mais liberdade. Ele então explica como o pai está desesperado para manter o status nobre, mas ele acredita que só Deus pode salvar esta família, e ele é ateu. Depois que ele sai, Liam vai a um comerciante e vende os recursos que cozinhou por dinheiro rápido, o que dá origem ao seu sonho de se tornar o próximo Jeff Bezos.
Depois, ele finge ser Naruto ao comer ramen, e gosta tanto que decide criar macarrão instantâneo. Ele então leva o produto ao comerciante, mas o homem lhe diz que apenas o filho mais velho da família tem permissão para fazer negócios, deixando-o triste. Acontece que era tudo uma mentira arquitetada por seu irmão mais velho, Al Gravit, que começou a se sentir ameaçado pela proeza mágica de Liam. No caminho de volta, Liam percebe que tem o poder de Deus e Andome ao seu lado, e começa a formar um plano de como pode se tornar totalmente independente. Para começar, ele aprende um feitiço que lhe permite armazenar uma grande quantidade de itens em uma pequena caixa, e a usa para guardar um estoque completo de mercadorias. Depois de copiar Naruto para o ramen, ele até cria um clone das sombras de si mesmo e o envia para uma terra distante, onde seu clone vende as mercadorias e lhe envia dinheiro através de sua caixa de itens. Essa ideia genial lhe permite ganhar muito dinheiro sem sair das terras de sua família, colocando-o assim em uma jornada para se tornar um homem forte e independente. Poucos dias depois, Liam está praticando magia de fogo com seu próprio clone quando, de repente, Albreve aparece para elogiá-lo. Ele então pergunta a Liam o que ele quer ser quando crescer, e Liam imediatamente percebe que Albrevete se sente ameaçado por seu papel como futuro chefe desta família. Assim, Liam lhe diz que quer se tornar independente, então Albrevete se oferece para levá-lo à guilda dos caçadores. Uma vez lá dentro, alguns adultos arrogantes lhe dizem que aquilo não é uma loja de doces, mas ele os ignora e vai direto ao mestre da guilda. O homem já sabia que ele viria e diz que ele precisa demonstrar sua magia antes que lhe atribua uma missão. Liam está usando seu clone agora e não consegue acessar toda a sua magia. Mas mesmo assim, ele lança um feitiço tão poderoso que choca a todos na guilda. Após conseguir sua licença de Rank B, Liam sai, mas para ouvir alguém chamando seu nome. Ele se vira para ver uma bela mulher com seios fartos que se apresenta como Suna e pergunta se ele gostaria de caçar com ela. Vendo que ela tem um corpo como o de Sydney Sweeney, Liam imediatamente concorda em formar um grupo com ela. Enquanto caminham, ela explica que apenas os ranks A podem pegar trabalhos, enquanto os outros caçam suas próprias presas. Nesse momento, uma matilha de lobos aparece e Liam usa suas invocações para distraí-los, permitindo que a Asumi os elimine a todos. Quando eles entregam a grande pilha de corpos à guilda, o mestre da guilda fica impressionado e lhe oferece um trabalho. Enquanto caminham para o local do trabalho, Asumi está muito animada porque conseguir um trabalho significa que sua força está sendo reconhecida. Ela então explica que uma pessoa importante passará por esta rota e eles precisam eliminar um monstro poderoso antes disso. Logo depois, eles localizam a lagarta gigante, mas não importa o quanto tentem. Nenhum de seus ataques sequer arranha a besta. Asuna deseja que um meteoro gigante caia sobre o monstro, mas Liam leva o desejo dela um pouco a sério demais. Eles voltam ao campo de batalha onde Asuna distrai o monstro enquanto Liam produz sua caixa de itens. Ele então tira uma rocha gigante de dentro e esmaga o monstro, deixando Asuna em choque. Ao retornarem à guilda, Liam revela que encontrou outro monstro no caminho e o derrotou também, deixando todos atônitos. Como o mestre da guilda não tinha ideia sobre o segundo monstro, Asuna usa seus encantos para exigir uma recompensa maior, e o mestre da guilda lhes dá 5 vezes o pagamento original. Uma semana depois, enquanto todos se reúnem para receber o convidado importante, Algrevit se aproxima de Liam e lhe diz para continuar trabalhando duro. No entanto, Liam sabe que ele o quer fora do caminho para que possa ser o próximo chefe da família. Depois, o convidado importante sai de sua carruagem e olha diretamente para Liam, o que o confunde. Mais tarde, o homem os leva a uma mansão e se apresenta como James. Ele então pergunta se Liam conhece alguém chamado Raymond, pois ele está usando um anel que lhe pertencia. James acredita que Liam o roubou dele, mas Liam rapidamente lhe garante que o pegou do próprio homem. Depois que Liam lhe conta tudo o que aconteceu, James acredita em sua história e lhe pede para demonstrar toda a sua força em seu mordomo. O mordomo ergue uma barreira forte, mas Liam vai com tudo e consegue derrubar o sujeito. James fica impressionado e entende que Liam gostaria de seguir seu próprio caminho, e por essa razão, ele lhe concede o título de cavaleiro, o que lhe permitirá se tornar independente cedo. Mais tarde, James explica como o pai de Liam, Charles, teria querido usar seus poderes para trazer fama à família, mas não será um problema, pois todas as conquistas de Liam cairiam sob o nome Hamilton por padrão. James então lhe pergunta se ele alguma vez foi alvo de uma pegadinha de Raymond, e Liam lhe diz que recentemente encontrou uma carta de Raymond em sua caixa de itens. Um dia, Liam estava tentando secar um lago usando sua caixa de itens, e a carta lhe dizia que havia 100 quilos de pó de ouro nela, como um presente de formatura de Raymond. Raymond também queria que ele adivinhasse por que escolheu exatamente 100 quilos de pó de ouro, o que confundiu Liam. No presente momento, James diz a Liam que isso também é um teste, então Liam retorna ao lago e extrai todo o pó de ouro de sua caixa de itens. O pó de ouro então cria um círculo mágico que abre uma porta escondida que leva a um porão. Lá dentro, ele encontra um grimório de nível máximo, que é seu verdadeiro presente de formatura. Liam passa as próximas horas tentando lançar um feitiço de outro mundo do livro, mas não consegue. No entanto, ele se dedica a noite toda, e ao nascer do sol, domina o feitiço.
O feitiço produz uma porta mágica que o leva a uma sala branca, e Liam aprende que pode usar este espaço para armazenar itens e até seres vivos. Ele fica animado porque pode construir uma fortaleza inteira em segredo. Um mês depois, Liam está caçando um gigante com Asuna e usa seu feitiço de outro mundo para se proteger de ataques inimigos. Após derrotá-lo, eles levam a pedra mágica de volta à guilda, onde o mestre da guilda os elogia. No entanto, ela percebe que Liam ficou muito mais forte que ela e a deixaria para trás se ela não se tornasse mais forte. O mestre da guilda sugere que ela se torne familiar de Liam para melhorar suas habilidades, mas ela também teria que seguir os comandos de Liam como uma boa garota do papai. Asuna já está sentindo ciúme dela lá embaixo e pede timidamente a Liam para formar um contrato com ela, esperando que ele não a mandasse enlouquecer em sua salsicha. Com isso, o mestre da guilda se torna sua testemunha e os unem em um contrato, transformando Asuna na esposa obediente de Liam. Ela então teletransporta-se bem atrás dele e revela que, ao formar o contrato, ela desbloqueou uma habilidade de alta velocidade. Liam quer pesquisar mais sobre isso. Então Asuna o leva a uma caçadora veterana chamada Jodie. Ela concorda felizmente em formar um contrato com ele e os ajuda a explorar mais habilidades únicas. Uma semana depois, James informa a Liam que a princesa Zakaloth está visitando a cidade deles. Quando Liam pergunta por quê, James lhe diz que a princesa quer ver o garoto que tem completado trabalhos de ranquear e até tem seus próprios familiares. Liam pede a James para mandar a princesa embora, pois seu familiar é seu amigo, e não um espetáculo para os outros desfrutarem. Liam então sai da sala, sem saber que a princesa Scarlet estava vestida como uma criada, e agora tinha um grande interesse nele. No dia seguinte, Liam é forçado a ter uma audiência com Scarlet, e ela imediatamente lhe perguntou como ele derrotou as lagartas gigantes e o sapo. Depois que ele explica seus métodos, Scarlet lhe pede para mostrar seus familiares, e mesmo sob pressão, Liam lhe diz não. Scarlet tenta ameaçá-lo com autoridade, mas quando Liam diz que não pode fazer um espetáculo de seus amigos, Scarlet admite que o acha muito divertido. Por essa razão, ela lhe concede o título nobre de barão, e Liam fica chocado porque ele acha que não merece. Scarlet insiste que sim, e até lhe concede um grimório sobre como formar contratos com familiares, para sua grande empolgação. Mais tarde naquela noite, enquanto ele lia o conteúdo do livro, Bruno aparece de repente para cumprimentá-lo. Ele sente-se genuinamente feliz que Liam agora é um barão, e se pergunta como Albrevet deve estar se sentindo a respeito, especialmente porque Liam agora tem um status nobre mais alto que o pai deles. Quando Liam argumenta que é apenas um barão, Bruno explica que, embora seu rank seja menor, seu título foi conquistado, ao contrário de seus pais que o herdaram, o que o torna mais importante. Naquela noite, enquanto vai para seu quarto, Liam passa por Algrevite nos corredores e percebe que ele não está muito feliz com a promoção de Liam a barão. Ele então ouve duas criadas elogiando Liam por sua promoção, e com raiva, lhes diz para irem trabalhar para ele em vez disso. Enquanto as criadas se desculpam, ele orgulhosamente lhes pergunta quem elas acham superior entre ele e Liam, e as criadas alimentam seu ego para salvar a própria pele. No dia seguinte, Liam sai com Asuna e Jodie, e quando elas começam a tratá-lo como seu sugar daddy, todos os tarados da área começam a sentir ciúmes. Os três então concordam em formar um grupo e ir para a floresta, onde trabalham juntos para caçar mais monstros. Enquanto Asuna atinge novas velocidades, Jodie se sente excluída porque seu olho de arqueira não consegue ver muito longe. Então Liam usa um feitiço para desbloquear seu verdadeiro potencial. Quando Asuna lhe pede para lançar o mesmo feitiço nela, Liam aconselha contra isso porque acredita que aumentará o fardo em seu corpo. Nesse momento, Jodie elimina um alvo distante usando sua visão recém-aprimorada, e ambas as garotas já estão de joelhos prontas para devorar a salsicha de Liam. Mais tarde, os três chegam à guilda para saber que Albrevet se meteu em uma terrível confusão ao remover o selo de um demônio forte. Liam imediatamente percebe que Albrevet fez isso para superá-lo e corre para a floresta, onde vê dezenas de mercenários de sua família gravemente feridos. Assim que Albrevet o avista, ele o agarra pela gola e se recusa a admitir a derrota, apenas para o mestre da guilda nocauteá-lo. Depois que Albrevet é levado embora, o mestre da guilda revela que um dragão chamado Raiden foi selado nestes bosques pelo avô de Liam. Mas Albrevet removeu o selo na tentativa de matá-lo. A guilda sabe como recriar o selo, mas os dragões bebês se espalharam pela floresta e os estão impedindo de se aproximar. Ele explica ainda que o próprio Raiden está muito fraco agora. Então, se eles cuidarem dos dragões bebês, os magos podem facilmente colocar o dragão de volta na prisão. Nesse momento, a matilha de dragões bebês aparece e sua chama é tão forte que nem a magia de Liam pode feri-los. Com as chances contra Liam, ele comanda Azuma para fugir com Jodie. Assim que elas partem, Liam usa inteligentemente seu feitiço de outro mundo para prender os dragões bebês em um plano diferente, mas isso cobra um preço alto de seu corpo. Logo depois, o mestre da guilda retorna com os magos e todos trabalham juntos para recelar Raiden. Durante o processo, Asuna e Jodie retornam e lhe perguntam sobre o feitiço que ele usou. Então ele explica como ele prendeu os dragões bebês em uma dimensão separada. Como ele não dominou completamente o feitiço, tudo o que entra desaparece automaticamente, o que significa que ele apagou os dragões da existência. Nesse momento, Liam ouve uma voz na cabeça e descobre ser Raiden, que educadamente lhe pergunta quem ele é. Liam lhe diz que é um humano comum, mas Raiden pode dizer que sua alma e corpo não combinam. Intrigado por Liam, Raiden lhe pede para levá-lo junto, porque quer testemunhar como Liam vive sua vida.
Ele promete não o prejudicar e até oferece sua ajuda para fortalecer as habilidades que Liam aprender no futuro. Liam não sente a animosidade de Raiden, então ele concorda em levá-lo junto, levando Raiden a se absorver na alma de Liam. Isso deixa uma marca do dragão na mão de Liam, e ele imediatamente começa a sentir um poder imenso crescendo dentro dele. Enquanto Liam testa sua magia, ele percebe que pode lançar até 17 feitiços de uma vez, sem usar qualquer encantamento. Nesse momento, os magos próximos começam a sentir náuseas porque sua mana se tornou tão potente, é quase venenosa. Enquanto o mestre da guilda se aproxima para agradecê-lo pela ajuda, Liam afirma que foi parcialmente responsável pelo problema. Então, como um pedido de desculpas, ele lhes dá os 10 quilos de pó de ouro. Naquela noite, Charles agradece a Liam por salvar o nome da família e revela que Algravity está atualmente em prisão domiciliar. E o pior cenário é que ele será deserdado. Charles também acredita que a notícia se espalhará pelo reino, e alguém da capital virá para recompensar Liam. Mais tarde, Liam decide visitar Algravity em seu quarto, mas o ouve gritando com suas criadas sobre como ele é ofuscado por seu irmão mais novo. Então Liam decide não incomodá-lo. Naquela noite, Liam tem um sonho sobre praticar magia e acorda com 2 novos feitiços codificados em seu cérebro. Ele imediatamente corre para a floresta e passa o dia inteiro praticando um dos feitiços, o que lhe permite invocar um dragão bebê sob comando. Nesse momento, Scarlet aparece atrás dele, completamente chocada que Liam é capaz de lançar magia sagrada. Liam lhe pergunta o que ela está fazendo ali, e Scarlet revela que veio entregar sua recompensa por derrotar o dragão. Como ela não tem permissão para lhe dar um rank maior que Barão, ela decide lhe dar a Ordem da Fênix. Depois, ela pede detalhes sobre como ele derrotou o dragão, pois ele pode receber o título de herói dependendo de como ele o fez. Assim que ele explica, Scarlet percebe que ele pode usar magia sagrada e ansiosamente lhe pede para manter essa história em segredo por enquanto. No dia seguinte, Scarlet envia seus mordomos à casa de Liam, onde ele é recompensado com 3.000 moedas de ouro. Vendo tanto ouro, todas as criadas da casa começam a babar pela mini salsicha de Liam, deixando-o em uma situação embaraçosa. Mais tarde, James lhe pergunta se ele pode usar magia sagrada, e Liam fica nervoso porque Scarlet lhe pediu para manter segredo. Quando Liam permanece em silêncio, James diz que já está ciente do dinheiro para silenciar e que isso lhe dá sinais de alerta, pois Scarlet reportaria imediatamente a capital em circunstâncias normais. James também soube de outros magos que Raiden se transformou em luz e foi absorvido pelo corpo de Liam. E como ele já sabe de tudo, Liam finalmente admite que aprendeu alguns feitiços sagrados. James então pede para ele demonstrar um, e Liam lança um feitiço que remove todas as condições negativas. Impressionado com sua magia divina, James lhe fala sobre a guerra entre os 3 dragões, que foi concluída quando um dos dragões se uniu aos humanos e usou magia sagrada para exterminar os outros 2. Após a guerra, o dragão ajudou a formar uma nação sagrada, que é a mesma nação em que vivem. A princípio, as pessoas acreditavam que o dragão assumiu uma forma humana e se casou com um dos humanos, mas agora que Liam se fundiu com um dragão de uma forma diferente, James acredita que foi isso que aconteceu durante a guerra também. Por causa do seu feito, Liam se tornou uma lenda viva que fundou a nação deles, mas isso também traz suas desvantagens. A família Hamilton recebeu nobreza por selar o dragão demônio, mas como o próprio dragão foi quem ajudou a formar a nação deles, isso significa que sua conquista foi uma farsa, e sua casa poderia ser dissolvida. Isso preocupa Liam porque Charles e Albreve estão tão desesperados para salvar o nome da família. Mas o problema maior é que o dragão poderia estar tramando vingança contra a nação por tê-lo selado. No entanto, Liam recorda sua conversa com Raiden e assegura a James que o dragão não tem intenção de fazer mal e apenas deseja vê-lo viver sua vida. Isso faz de Liam um herói que salvou esta nação, e sua realização é maior do que a de qualquer outro na história deste país. Mais tarde, enquanto ele se dirige à guilda, Asuma e Jodie imediatamente o arrastam e explicam que dezenas de caçadores querem se juntar ao seu grupo após ouvirem sobre seu feito recente. Depois de pegar sua lista, ele volta para casa e encontra centenas de cartas em sua mesa de todas as garotas que querem aproveitar mais do que sua fama. Nesse momento, Bruno chega com mais uma carta de seus sogros, revelando que eles também querem casar suas filhas com Liam. Ele quer saber o que Liam fez para se tornar um sucesso da noite pro dia em todo o reino, fazendo-o perceber que todos terão muitas perguntas a seu respeito. Mais tarde, ele leva Asuna e Jodie para sua outra dimensão, onde construiu uma casa luxuosa para elas. Quando Asuna o lembra que ela vai desaparecer, ele a assegura que não, pois ele dominou o feitiço. Enquanto exploram a casa, Jodie percebe que está super claro em todo lugar, então ela pede a Liam para deixar um pouco mais escuro. Liam usa um espírito das trevas para deixar tudo totalmente escuro, e então invoca um espírito do fogo para acender a lareira. Jodie pergunta se ele pode diminuir a escuridão, mas Liam diz a ela que é um feitiço de nível médio e ele só pode lançar o de nível baixo. Quando Asuna se pergunta se os espíritos podem evoluir como Pokémon, Liam de repente tem a ideia de fazer um contrato com seu espírito de nível baixo, o que o evolui para um espírito de nível médio com a capacidade de falar. Ele então lhes dá uma forma mais natural de escuridão, e o espírito das trevas pede a Liam para guardá-lo dentro de seu anel para que possa invocá-lo mais tarde. Depois, Liam evolui seu espírito de fogo também, e com isso, ele consegue evoluir todos os seus espíritos e guardá-los no anel. No dia seguinte, Raiden pede a ele para invocar um dragão bebê, o que permite a Liam ver o mundo oculto das fadas.
As fadas ficam assustadas no início, mas quando ele lhes fala sobre Raiden, elas relaxam e o cercam. Leon então lhes diz que humanos estão caçando a espécie delas por suas asas, mas Raiden quer que ele as proteja. Ele então faz um contrato com uma das fadas e a transforma em uma elfa adulta. Raiden então lhe diz que, nomeando seus familiares, ele pode aumentar seu potencial mágico. Então ele os transforma todos em seus familiares e lhes dá nomes separados. Depois de alguns minutos, ele está cercado por uma multidão de beldades prontas para pular em seu salsicha ao comando. No entanto, o soldadinho de Leon não aguenta tanta ação. Então ele as comanda a construir uma vila aqui e viver em paz. Ele então nomeia uma das elfas, Reina, a chefe da vila, e ela aceita o papel com entusiasmo. Nesse momento, ele sente uma magia forte na floresta e segue a trilha para encontrar uma fruta brilhante. Reina explica que é uma fruta que contém uma quantidade tremenda de magia, que as fadas estavam coletando. Ao consumir uma, o corpo de Leon começa a brilhar, e ele é capaz de lançar 19 feitiços de uma vez. No dia seguinte, ele visita a Vila das Fadas novamente para ver o progresso delas, apenas para descobrir que as garotas não têm ideia de como construir casas. Nesse momento, ele avista um grupo de arruaceiros tentando atacar uma das elfas e imediatamente corre para o resgate. Os arruaceiros tentam derrubá-lo, mas ele cria um clone de si mesmo e os ataca com seu míssil mágico característico. Depois que os bandidos são derrotados, Liam se pergunta se consegue encaixar todas as elfas em sua outra dimensão, apenas para descobrir que é um espaço e cresceu significativamente. Ele então usa o espaço para transportá-las para um local mais seguro, e as garotas ficam tão impressionadas com sua magia que todas se ajoelham como alguém que vê um homem alto no clube. Todas o imploram para se tornar seu líder e juram fazer qualquer coisa por ele, e Liam humildemente aceita a oferta delas. Pelos próximos 4 dias, ele fornece comida para as elfas enquanto tenta dominar um feitiço sagrado de alto nível. Eventualmente, ele consegue e o usa para teletransportar todas as elfas para um lugar chamado Terras Seladas, que fica longe de qualquer civilização humana. Uma vez lá, ele explica que enviou seu clone para esta terra antes para inspecionar a área, e mesmo que tenha levado 4 dias para lançá-lo, ele ainda está animado por usar um feitiço de alto nível. Raiden então remove o selo que havia colocado nesta terra e permite que eles a usem para si mesmos. Uma vez lá embaixo, Leon invoca um espírito da água de nível médio, que o ajuda a criar uma fonte de água doce para as elfas. Enquanto as garotas estão construindo a vila, Leon pratica seu feitiço de teletransporte até conseguir lançá-lo instantaneamente. Ele então deixa 3 dragões bebês na vila para proteger as elfas e volta para sua cidade para encontrar a princesa Scarlet. Ele conta a ela sobre as Terras Seladas e as elfas, então Scarlet o apresenta a Golak, um engenheiro anão que ajudará a construir a vila. Leon então usa um feitiço de clone em Golak e o teletransporta para a Terra Selada, deixando o Golak real atordoado. Assim que Liam chega lá, Scarlet conta a ele uma história sobre uma terra prometida que salvará a humanidade da extinção. Ela então usa seu anel para confirmar que esta é a Terra Prometida, e se curva a Liam, pedindo-lhe para criar uma nova nação aqui, que se tornará o paraíso da humanidade. Ela então se curva a Liam e promete sua lealdade a ele como mestre deste paraíso, deixando-o em choque. Logo depois, Golak e as elfas começaram a trabalhar nas fundações da Terra Prometida, enquanto Leon estava farmando aura, limpando a área de todos os monstros. Enquanto Scarlet fica molhada com sua tremenda demonstração de poder, Leon pergunta a ela por que ela não está voltando para a capital. Ela explica que o sangue do grande dragão corre em suas veias, e é por isso que ela decidiu ficar aqui e servir Raiden. Nesse momento, Raiden pede a Liam para ir 1 quilômetro ao norte, onde ele encontrará algo que Scarlet certamente vai gostar. Ao percorrer a distância, eles se deparam com uma ruína e entram para encontrar uma estátua de um deus dragão. Nesse momento, a estátua ganha vida e Raiden diz a Liam que ele tem que derrotá-la. Quando Liam pergunta como, Raiden diz a ele para apagar uma letra do nome escrito na testa do guardião. Liam parte para o ataque e consegue completar a tarefa, transformando o dragão guardião em um animal de estimação submisso para Scarlet. Ela então decide ficar com o dragão até que sua ferida cicatrize, levando Liam a retornar sozinho. Nesse momento, ele vê fumaça saindo da vila e se teletransporta para dentro, onde Reina o informa que estão sob ataque de homens-lobo. De repente, um bando de homens-lobo cerca Liam e exige que ele deixe suas terras sagradas ou eles os farão em pedaços. Leon quer conversar, mas quando o líder deles o ataca, Liam se teletransporta para trás e o nocauteia com magia de raio. Enquanto o Homem-Lobo está enfraquecido, Liam invoca um Raiden bebê e explica sua afiliação com a divindade dragão. Ele também lhes diz que essas elfas estão sob a proteção de Raiden, o que o faz perceber que cometeu um erro terrível. As elfas decidem perdoá-lo e sugerem que ele também faça um contrato com Liam. Então ele concorda em fazê-lo. Assim que Liam faz o contrato, o Homem-Lobo se transforma em uma garota curvilínea chamada Chris, o que deixa o soldadinho de Liam animado. Depois de um tempo, Liam volta para a vila para observar o progresso e Chris imediatamente pula nele de excitação. Ela então implora por seu perdão porque ela destruiu toda a vila deles, mas Liam diz a ela que está tudo bem porque ela e seus homens agora estão ajudando a reconstruí-la. Liam deseja poder ajudar com os reparos, mas admite que não tem tal feitiço apenas para Raiden dizer a ele que ele pode criar novos feitiços. Raiden então pede a ele para visualizar o que ele quer alcançar, e ao fazê-lo, ele lança um feitiço que não apenas repara, mas também impede que o objeto se quebre novamente. Mais tarde, ele vai para as montanhas para experimentar alguns feitiços novos, onde Raiden o aconselha a continuar trabalhando duro e criar sua própria nação.
Leon ansiosamente diz a ele que quer saber todos os segredos deste mundo, como a primeira pessoa a criar magia o fez. Nesse momento, Reina chega e ansiosamente o informa que alguns humanos invadiram a vila deles e estão caçando fadas por suas asas. Ele imediatamente se teletransporta para a floresta e confronta um grupo de cavaleiros. Mas quando eles escolhem ignorá-lo, ele os ameaça lançando um poderoso feitiço de fogo. Ele diz a eles para fugirem de suas terras, mas quando eles escolhem enfrentá-lo, ele os derrota todos facilmente. Depois ele se teletransporta de volta para a vila, onde Reina o apresenta às fadas locais destas terras. Todas desejam se tornar suas familiares, então Liam passa as próximas horas adicionando-as ao seu esquadrão de gostosas curvilíneas. Depois, ele vai para sua outra dimensão com um dos elmos dos cavaleiros e descobre que o brasão pertence ao estado de Pauta. Scarlet revela que Pauta é um país vizinho que enviou seus batedores, e ela espera que as outras nações vizinhas de Dímilo e Quistator também enviem observadores. Apesar de estar em uma área de alta tensão, Scarlet ainda quer que Liam construa uma nação aqui. Ela explica como uma nação precisa de terra, pessoas e poder, e Liam já tem a terra. Sua população eventualmente crescerá à medida que a notícia se espalhar, e isso o deixa apenas com o poder. É quando Chris se apresenta e se oferece para proteger suas terras com seus homens-lobo. Scarlet então pede a ela para continuar demonstrando seu poder na área, até que as nações vizinhas percebam que tê-los como aliados é mais benéfico do que tê-los como inimigos. No dia seguinte, Leonardo, um nobre da terra de Gemil, chega à vila para encontrar Liam. Ele explica que o rei de Gemil não deseja lutar contra eles e gostaria de se aliar à nação deles. O rei também oferece casar a princesa Scarlet com Liam se ele aceitar, mas Liam imediatamente sente algo estranho. Ele pergunta a Leonardo se ele já conheceu Scarlet, e Leonardo diz que sim, mesmo com Scarlet estando bem ao lado dele. Ele então usa telepatia para perguntar a Scarlet se ela está de acordo com esta proposta. E Scarlet concorda em se casar com ele porque isso lhes dará tempo para construir sua nação. Com isso, Liam concorda com a proposta de Leonardo e pede 1 ano para construir esta terra para que seja adequada para uma princesa. Leonardo ficou surpreso com essa resposta e concorda em entregar sua mensagem ao rei antes de partir. Enquanto as coisas voltam ao normal na Terra Prometida, Leon envia seu clone para a mansão de Scarlet na capital real e então usa o feitiço de teletransporte para chegar lá. Scarlet sugere que entrem antes que ele seja visto, mas assim que ele se aproxima, ele sente a magia persistente de Raiden vindo de dentro. Scarlet então o leva a uma estátua de Raiden bebê, que foi passada em sua família por gerações. Depois que Raiden faz Liam lançar um feitiço nela, a estátua se reveste em torno de Scarlet e permite que ela use qualquer uma das habilidades de Raiden, embora ao custo de um imenso desgaste físico. Quando Raiden lhes diz que uma armadura de nível inferior pode ser mais fácil para o corpo de Scarlet, Liam imediatamente pede a ele a receita para criá-la. Nas próximas horas, Liam consegue criar uma versão menor da armadura e pede a Scarlet para fazer um contrato com ela. Assim que ela o faz, ela é capaz de usar os feitiços sagrados sem nenhum desgaste em seu corpo. Então Liam faz um contrato com ela para torná-la ainda mais forte. Raiden então lhe diz que o Guardião Dragão também é uma armadura de alto nível, que ele mesmo usou durante a guerra. Ele então pede a Liam para tentar fazer um contrato com ela. E assim que Liam o faz, ele é capaz de lançar 37 feitiços de uma vez. No entanto, sua mana se esgota rapidamente e ele cai de joelhos, retornando a armadura ao seu estado de estátua. Raiden então lhe diz que ele é a terceira pessoa a sobreviver usando esta armadura, e a primeira pessoa a lançar um feitiço enquanto a usava, deixando Liam em choque. Ele então pede permissão a Scarlet para ficar com o Guardião, e ela não só concede, mas também pede a ele para ficar com o dragão. Depois que Liam coloca em sua caixa de itens, Scarlet decide retornar à capital para investigar o que a nação está tramando. Enquanto isso, Liam retorna à vila e fica feliz em ver as elfas e os homens-lobo fazendo progresso constante. Nesse momento, Reina o informa que um grupo de Trolls foi avistado nas proximidades, o que o preocupa. Liam sabe que Trolls são extremamente violentos ou tão pacíficos quanto Gandhi, e se os humanos continuarem vindo para estas terras, isso pode causar um conflito com os Trolls. Reina quer que Liam convença os Trolls a se juntarem a eles. Então ele imediatamente se dirige à terra deles, onde encontra resíduos de minério de ferro, Sunatir. Ele fica cara a cara com um grupo de Trolls e se apresenta como o líder das Terras Prometidas. Ele até os convida a se juntar às suas fileiras, mas o líder Troll se recusa a confiar nele porque foi traído por humanos no passado. Ele então começa a bater seu porrete por todo o lugar na tentativa de assustar Liam, e eventualmente Liam se vê preso no terreno. O Troll então decide acabar com ele com um único golpe, mas Liam usa a armadura do Guardião para se proteger. Depois Liam pede ao líder para olhar para trás, e o Troll vê que quase machucou seus próprios amigos em um acesso de raiva. Liam então revela que estava usando seus clones para lançar uma barreira ao redor dos outros Trolls para que não se machucassem. E este ato finalmente rompe a dura fachada dos Trolls. Eles ouvem pacientemente Liam, enquanto ele lhes conta seu plano de formar uma nova nação. Ele então os convida a se juntar à sua vila, porque humanos visitarão esta terra frequentemente e podem caçá-los. Os Trolls desejam ver a vila primeiro, então Liam os teletransporta para lá, apenas para Chris nocautear o líder deles imediatamente. Liam pergunta a ela como ela conhece este Troll, e Chris o chama de um idiota irritante que tem brigado com ela por anos.
Ela explica que batalharam centenas de vezes, com um registro de 307 vitórias e 378 derrotas. Ela então pergunta ao cabeça de metanfetamina por que ele ficou mais fraco, mas Leon explica que ela ficou mais forte por causa de seu contrato familiar. Como a regra da batalha deles é que o perdedor deve seguir um comando do vencedor, Chris pede ao Troll para fazer um contrato com Liam para que ele também possa ficar mais forte como ela. O Troll concorda. Então Liam o nomeia Guy e o transforma em um homem musculoso e bonito. Percebendo o aumento repentino no poder de Guy, Chris decide duelar com ele novamente, e seu trabalho de pés leve combinado com imenso poder choca a todos, incluindo Liam. Ele então decide fazer um contrato com todos os Trolls, transformando-os de brutos em digas mal sensíveis. Mais tarde, enquanto Guy e os outros Gigas carregam pedras enormes de volta para a vila, Chris tenta ajudá-los, mas fica chateada quando não consegue. Assim que as pedras chegam à vila, Liam pede a seus espíritos para extrair todos os metais delas. Eles conseguem extrair ferro, cobre e uma pequena quantidade de ouro e mitril. Leon então pergunta a Raiden se ele pode criar armaduras de batalha com metais que não sejam mitril, e Raiden tem certeza de que terminará em fracasso. No entanto, Liam decide tentar mesmo assim, e realmente consegue criar uma forte armadura de ferro, dando-lhe um nome que melhora suas estatísticas. No entanto, ele então encontra um obstáculo porque não pode usar o mesmo nome duas vezes. No dia seguinte, ele consegue criar 15 armaduras de ferro e as distribui entre as elfas, lobisomens e os Gigas. Ele então os observa praticar, e como de costume, Chris e Guy estão se entregando à sua própria rivalidade estúpida. Nesse momento, um esquadrão de humanos aparece a cavalo, e eles imediatamente começam a babar por todas as elfas curvilíneas que Liam reuniu. Desta vez, Reina pede a Liam para ficar para trás e então chama uma das elfas chamada Mina. Ela sussurra algo no ouvido de Mina, fazendo-a ir até os humanos e derrotá-los em meros segundos. Quando Chris diz que Liam não deveria se preocupar com esses fracos, Liam fica extremamente feliz, porque as elfas, antes fracas, se tornaram fortes o suficiente para se defenderem. Nesse momento, o líder humano se aproxima sorrateiramente de Liam e coloca uma faca em sua garganta, mas ninguém move um músculo porque sabem que ele não pode fazer nada. Liam casualmente nocauteia o homem com seu poder, fazendo com que o resto dos humanos fuja. Naquela noite, ele visita outra dimensão e pede a seus espíritos da água para purificar a água do mar para torná-la potável. Enquanto os espíritos começam a trabalhar, ele avista um deles ocioso, e ela revela que é o primeiro espírito que ele evoluiu ao fazer um contrato com ela. Ela também lhe diz que os espíritos têm o poder de possuir coisas indefinidamente. Então Liam decide aumentar o poder dela, nomeando-a Celica Ciro. Ele então usa seus outros espíritos para formar uma armadura que se parece exatamente com ela e pede a ela para possuí-la, permitindo-lhe criar uma armadura mágica possuída por um espírito de nível médio. Ele então dá essa armadura a Chris, Guy e Reina, e os três se tornam tremendamente fortes como resultado. Enquanto todos agradecem a Liam por lhes dar força, Liam percebe que precisa produzir em massa esta armadura para que todos na vila se tornem fortes o suficiente para defender essa nação. Naquele momento, Raiden percebe que os três logo serão fortes o suficiente para enfrentar uma nação inteira sozinhos. Mas Liam não sabe disso, e continuará a torná-los mais fortes porque sua busca por força não conhece limites. Alguns dias depois, Liam retorna à cidade e Jodie e Asuma estão chateadas porque ele as deixou lá sem avisar. Elas então pedem a ele para lhes dar algum dinheiro para que possam comprar aquela bolsa Guxi. Então ele lhes mostra todo o ouro que recebeu da Princesa Scarlet como dinheiro para silenciar. As garotas argumentam que esse dinheiro não era necessário porque ambas estão ligadas por um contrato e não contarão a ninguém se Liam pedir para não o fazerem. Mas mesmo assim, Liam as recompensa com um baú cheio de moedas de ouro, e elas ficam chocadas porque nem 10 anos de OnlyFans as deixariam tão ricas. As garotas então pedem a ele para guardar esse dinheiro para elas porque elas certamente seriam roubadas se andassem por aí parecendo uma noiva indiana. Mais tarde, elas usam parte do dinheiro para comprar um grimório raro para ele, o que deixa Liam muito feliz. Ele as leva a uma taverna onde revela que está construindo uma nação inteira. Ele então pergunta a elas se querem ficar ali e caçar, mas Asuna declara com entusiasmo que irá com ele. Jodie o apoia, dizendo que o seguirão para qualquer lugar, e isso deixa o rapaz feliz. Asuna está ansiosa para visitar a nova vila, mas Liam pede que ela espere um pouco, pois precisa dominar um novo feitiço do grimório que lhe deram. Ele então gesticula como um idiota e cria uma caixa de poeira, que funciona de forma similar à sua outra caixa de itens. A grande diferença, porém, é que esta apodrece tudo o que é guardado nela. Liam tem uma ideia e corre para pegar uma garrafa de suco de uva fresco. Ele coloca a garrafa na caixa e a retira após 1 minuto, descobrindo que virou vinho. Ele percebe que pode usar a caixa para produzir em massa itens que exigem fermentação. Mais tarde, ele testa a caixa com tempos, colocando 10 garrafas de vinho em horas diferentes e pede a Jodie para provar todas. Jodie revela que 1 hora dentro da caixa equivale a 1 ano no tempo deste mundo, o que os ajudará a produzir produtos diferentes mais tarde. Depois, Liam os leva à Terra Prometida e Reina dá uma festa para receber os novos moradores. Chris e Guy aproveitam a chance para ter sua própria temporada de guerras culinárias, e todos desfrutam de uma bela noite de ótima comida. Alguns dias depois, a turma toda vai à floresta para colher frutas estrela, enquanto Chris e Guy competem para ver quem consegue mais. Uma pessoa parecida com um zumbi surge da floresta e morde um Digas chamado Gun.
Liam tenta interceptar, mas o zumbi desaparece na floresta. Logo depois, Gunn começa a atacar Guy. Liam rapidamente percebe que Gunn não controla mais seu corpo e lança um feitiço sagrado que o livra de todos os males. Depois que Gunn adormece, Jodie revela que o atacante deve ser um vampiro que tentou transformá-lo em seu servo, infectando-o. Os outros argumentam que vampiros não podem sair durante o dia, o que leva Jodie a crer que a pessoa em questão deve ser Drácula. Ela explica que Drácula é um mutante que nasce uma vez a cada poucos séculos, e seus outros vampiros se fortalecem sob sua liderança. Leon envia instantaneamente um lobisomem para inspecionar a área, e o homem descobre 10.000 vampiros vindo em sua direção. Ele acrescenta que esses vampiros já infectaram todos os goblins e orcs da área, e como estão se movendo durante o dia, Jodie tem certeza de que são fortalecidos por um Drácula. O pânico se instala entre eles, pois temem se transformar em vampiros. Mas Liam pede a todos que mantenham a calma e evacuem as vilas próximas. Algum tempo depois, um lobisomem retorna e revela que os aldeões não acreditaram em sua história. Eventualmente, os vampiros os atacam e transformam todos em vampiros. Logo depois, um vampiro de aparência elegante chegou e reviveu os que haviam caído em batalha. E Liam acredita que Guy deve ser Drácula. O esquadrão percebe que precisa derrubar Drácula antes de lutar contra os vampiros. Então Liam rapidamente formula um plano de como fazer isso. Logo depois, eles enfrentam a Horda em batalha, e todos os melhores guerreiros se equipam com armaduras de combate para atrasá-los. Após derrubar um grande número, Guy pede que recuem, mas Drácula aparece diante deles para revivê-los. Nesse momento, Liam se teletransporta para 100 km de distância do campo de batalha e pergunta se eles podem coexistir. No entanto, Drácula está determinado a consumir todas as espécies menores e desafia Liam para uma batalha. Liam começa lançando mísseis mágicos, mas Drácula os dissipa facilmente e quase o pega desprevenido. Liam tenta a sorte novamente com alguns feitiços sagrados, mas nenhum acerta e Drácula consegue agarrá-lo por trás. Assim que ele está prestes a morder, Liam troca de lugar com um clone, mas isso o deixa exausto. Enquanto tenta mais feitiços, Drácula os dissipa todos e explica que não pode morrer porque nem sequer está vivo. Assim que Drácula o ataca novamente, Liam lança a caixa de poeira e o prende lá dentro. Liam então explica que, assim como a caixa de itens, a caixa de poeira não pode armazenar seres vivos. E como Drácula acabou de anunciar que não está vivo, ele ficará dentro da caixa de poeira até que sua força vital se esgote. Após 10 horas, 10 anos se passaram dentro da caixa, e Liam vê que Drácula entrou em transe, o que significa que ele desistiu. Com a batalha finalmente terminada, Liam suspira aliviado, e Hayden o elogia por pensar fora da caixa, sem trocadilhos. Depois Liam retorna ao campo de batalha para saber que todos os vampiros pararam de se mover, e a Sumete até demonstra que todos os seus caninos se tornaram brutos. Liam explica que derrotou Drácula, e isso significa que os vampiros não estão mais sob seu controle. Nesse momento, os súditos de Drácula começam a brilhar e gritar de dor. Então Hayden diz a Liam que, como sua fonte de energia está bloqueada, eles também desaparecerão. Liam então se lembra de como curou Gunn na vila e começa a lançar o mesmo feitiço em todos eles. Mas seus números são grandes demais para ele lidar sozinho. Nesse pânico, Hayden lhe dá a orientação necessária, e Liam decide usar o feitiço de cura como uma área de efeito. Dessa forma, ele consegue curar a todos com um único lançamento, mas isso o faz desmaiar depois. Ele acorda uma hora depois e descobre que todos foram salvos graças ao seu tremendo poder mágico. Ele então pede a Chris para reunir todos os que eram vampiros desde o início, e o líder deles pediu para ser desligado pelos crimes que ele e seu povo cometeram sob a influência de Drácula. Liam os assegura de que não os machucará, e em vez disso, pede que se juntem à sua vila. Em troca, ele lhes concederá a capacidade de andar sob a luz do sol. Quando parecem céticos, Liam promete que não os usará como Drácula, e tudo o que precisa deles é que coexistam com os outros. Após discutirem entre si, os vampiros concordaram em se juntar ao lado de Liam. Então Liam forma um contrato com o líder deles e o nomeia Lucard. 4 dias depois, Liam verifica novamente sua caixa de poeira e descobre que Drácula desapareceu completamente. Sem que ele soubesse, Drácula foi enviado por Leonardo, que queria usá-lo como desculpa para enviar tropas à Terra Prometida e tomá-la à força. Como Liam frustrou esse plano, Leonardo pede a seu subordinado que continue a observá-lo à distância enquanto ele elabora um novo plano para tomar a Terra. Enquanto isso, Liam está exausto após formar contratos com quase 10.000 monstros na Terra Prometida, principalmente porque teve que nomear todos eles. Depois ele leva seus 2 fofos slimes para um passeio pela vila, que parece estar progredindo muito bem com tantas mãos trabalhando. Enquanto os elfos cuidam da construção, os Digas patrulham as fronteiras para mantê-los seguros, e os lobisomens caçam por comida. Nesse momento, Guy informa Liam que mercadores de Quistador chegaram às suas terras e querem se encontrar com o rei. Mas Liam fica confuso porque eles não têm rei. Guy então lhe diz para parar de agir como um idiota e aceitar logo que ele é o rei desta nação. Ele então se vira para o povo e declara que aceita Liam como seu rei, e todos seguem seu exemplo. Nesse momento, o próprio Hayden aparece em forma física, e o declara rei da Terra Prometida, o que provoca uma enorme celebração entre o povo.
Depois, Liam visita a mansão de Scarlet para obter informações privilegiadas e ela revela que todos no palácio estão escondendo algo dela. Ela tem certeza de que o reino de Jindal não tem intenção de deixar a Terra Prometida em paz, então ela deseja investigar um pouco mais antes de se juntar a Liam novamente. Depois que Liam retorna à vila, ele pergunta a Raiden o que o reino de Gemo procura, mas ele decide mostrar a ele. Ele pede a Liam que vá às ruínas onde encontrou o guardião e então o faz preencher o espaço com magia. Ao fazer isso, abre-se um compartimento secreto que o leva a um porão onde Liam sente outra enciclopédia mágica, como a que ele obteve de Raymond. Raiden então explica que dragões têm o hábito de colecionar tesouros, e este porão é onde dragões antigos costumavam reunir feitiços proibidos. Quando Liam descobre que existem mais porões como este, seu rosto se ilumina de alegria ao focar em desbloquear todos eles. Raiden então pede que ele absorva os feitiços no porão. E depois de fazê-lo, ele tenta lançar o feitiço que forma bolhas estranhas. Quando ele tenta estourá-las usando outros feitiços, toda a sua magia é absorvida e as bolhas continuam se multiplicando. Raiden então lhe diz que ele precisará impedir que as bolhas se multipliquem, enquanto também leva seu tempo para ativar o feitiço proibido, que é o teste deste lugar. Liam decide invocar seu clone para lidar com as bolhas, para que seu foco exclusivo possa ser ativar o feitiço, o que levará um tempo. Após completar o lançamento, Liam vai para fora, onde ativa o feitiço chamado Escudo de Força Absoluta, capaz de bloquear um único ataque físico, não importa o quão poderoso seja. No entanto, como Liam pode lançar múltiplos feitiços de uma vez, ele pode levar este feitiço ao próximo nível. Raiden então revela que o escudo mágico absoluto está localizado no próximo andar da ruína. E uma vez que a magia de Liam aumente para um certo nível, ele poderá acessar aquele andar e dominar esse feitiço também. No entanto, Liam é um Digachad tão impressionante que ele cria esse feitiço através da pura imaginação e passa as próximas horas dominando-o, e suas habilidades chocam Raiden também. Depois Liam vai para sua outra dimensão, onde pratica seu olfato para detectar presença mágica através do nariz. Logo depois, Guy informa Liam que alguns mensageiros do estado de Pauta chegaram e querem ter uma audiência com ele. Depois que Liam concorda em encontrá-los, o líder deles se apresenta como X e revela que o rei deles quer que Liam se case com a princesa Flora. X então pergunta se ele já ficou com a princesa Scarlet, mas Liam o assegura de que ainda é virgem, como os espectadores de Annie Skull. Depois, Etchikis pede a Flora para sair da carruagem e ela parece ser uma linda jovem com cabelo azul e seios enormes. Kiss concorda em deixar Liam pegar ela por trás agora mesmo, mas Liam fica com medo e sugere que visitem a vila primeiro. Kiss confunde seu convite com Liam aceitando a oferta deles, mas antes que Liam possa desfazer o mal-entendido, ele sente um forte ataque mágico se aproximando. Ele rapidamente lança um escudo mágico absoluto para absorvê-lo, mas o ataque deixa uma cratera enorme, com todos na área sendo nocauteados. Raiden revela que este feitiço era um Kamikaze, feito pelo homem, e se Liam tivesse sido mais lento, a princesa teria virado um bife mal passado raro. Enquanto Liam olha ao redor, ele percebe que X não está em lugar nenhum, e Raiden suspeita que ele seja quem ordenou o ataque. Liam não consegue acreditar que ele tentou comer a própria princesa deles, então ele pede a Sky para proteger Flora enquanto ele se teletransporta para Scarlet. Ele então a traz de volta ao local da explosão, mas Scarlet revela que nunca ouviu falar de uma princesa chamada Flora antes. Quando Liam lhe fala sobre X e sua proposta de casamento com Flora, Scarlet revela que X é o braço direito de Pauta, que também conduz operações secretas para eles. Depois que Liam menciona o ataque kamikaze, Scarlet percebe que Pauta estava tentando desligar Flora e então usar isso como desculpa para invadir esta terra. Scarlet então olha mais de perto a pinta em seu peito e revela que Flora é uma descendente secreta, não oficialmente reconhecida pelo Grão-Duque. Nesse momento, Flora acorda, perguntando-se se está no céu, mas Liam lhe diz que a salvou. De repente, Flora começa a entrar em pânico e lhes diz para ficarem longe dela porque ela foi amaldiçoada. Ela revela que a maldição foi lançada caso a primeira explosão não conseguisse eliminá-la, e ela implora a Liam e Scarlet que fiquem longe dela. No entanto, Liam se aproxima dela casualmente e usa um feitiço sagrado para remover a maldição, o que imediatamente a deixa molhada. Ela então revela que a maldição deveria transformá-la em um monstro que se submeteria apenas ao conjurador. E Raiden diz a Liam que ela foi afligida com líquido gosmento. Ouvir isso lembra Liam de Drácula e suas vítimas. Então ele oferece a Flora um refúgio seguro na Terra Prometida, onde ela nunca será ferida. Depois, Scarlet fica toda agitada porque as nações vizinhas continuam pregando peças em Liam, e declara que uma demonstração de poder é necessária. Liam fica confuso e pergunta se ele deve brigar com alguém, mas Scarlet, em vez disso, pede que ele lance sua própria criptomoeda. Ela então tira da armadura de batalha que Liam fez para ela e observa como ela é altamente detalhada em cada canto e fresta. Ela então tira 3 moedas Gen 0 semelhantes e explica que uma delas é feita do molde original, por isso tem o maior detalhe, enquanto as outras duas são cópias e, portanto, têm menos detalhes. Scarlet acredita que ter uma moeda igualmente detalhada em todo o país é uma grande demonstração de poder e aconselha Liam a produzir em massa sua própria moeda. Atendendo ao conselho dela, Liam imediatamente invoca seus espíritos e produz o primeiro lote de moedas de prata. Ela
Ela então pede que ele produza moedas de cobre, mas o cobre em si é mais caro do que o valor da moeda. Então ela o aconselha a misturá-lo com um metal de baixo valor chamado estanho. Depois, Asuna e Jode levam as moedas recém-formadas ao mercador para avaliar a taxa de câmbio. O mercador fica chocado ao ver os detalhes e a qualidade das moedas e anuncia que uma delas valerá 3 moedas GMO. À medida que a notícia da moeda de Liam se espalha, Liam recebe uma carta de seu irmão mais velho, Albervet, que exige que ele vá vê-lo. Scarlett lê a carta e fica frustrada em nome de Liam. Então ela pede a Liam para ignorar o sujeito porque ele provavelmente está tentando pegar carona na fama de Liam. Ela acrescenta ainda que um pedido do chefe da família Hamilton valeria a pena responder. Mas, como Albervet não é o chefe, Liam não deveria se preocupar com pessoas de baixo nível. Logo depois, Bruno visita a cidade e fica encantado ao ver o quão desenvolvida ela se tornou. Ele então revela que tem assuntos importantes para discutir, então Scarlett os leva ao seu palácio recém-construído na cidade. Chegando lá, Bruno humildemente pede a permissão de Liam para negociar com sua nação e concorda em pagar todos os impostos. Bruno então explica que a Terra Prometida fica entre 3 grandes nações e deve se tornar um centro de comércio na região, e por essa razão ele propõe esta aliança. Liam percebe que Bruno agora é o chefe de uma família diferente. E ao contrário de Albervet, ele veio aqui para demonstrar respeito, mesmo sendo mais velho que Liam. Bruno sempre foi gentil com Liam, por isso ele quer aceitar seu pedido. Ele usa telepatia para perguntar a Scarlett se ela tem alguma objeção, e ela lhe diz para acolher aqueles que o respeitam, sendo rigoroso com os que o tratam como alguém inferior. Depois que Bruno parte, tanto Scarlett quanto Hayden o elogiam por sua maturidade desde que deixou os Hamilton. Hayden também elogia Liam, porque ele pediu a opinião de Scarlett antes de tomar uma decisão e revela que todos os reis sábios que ele conheceu tinham o hábito de buscar conselhos. Depois, Hayden diz a Liam que, embora a solução da moeda seja boa, alguns líderes são estúpidos e podem atacá-lo de qualquer forma, então ele também deve se preparar para a guerra. Hayden então lhe diz que a magia tem 2 grandes falhas. Uma delas é que o conjurador fica indefeso durante o lançamento, e a segunda é que a magia pode ser suprimida. Para combater isso, Hayden o aconselha a lançar feitiços em si mesmo, mas Liam é incapaz de compreender o conceito. Para facilitar, Hayden assume a forma de uma estudante peituda e mostra a ele como aprimorar seu corpo usando magia. Depois que Hayden lhe dá uma lição detalhada sobre como controlar o fluxo de magia em seu corpo, a mente de Liam é imediatamente preenchida com ideias de como lançar mais feitiços simultaneamente. Sua fome por mais magia frustra Hayden porque Liam nem a deixou terminar a lição e descobriu o resto sozinho. Depois de mais um pouco de prática, Hayden passa para a próxima etapa, criando uma corda de luz que ela usará para jogar cabo de guerra com Liam. Ela então explica como esta corda é puxada apenas com poder mágico, o que significa que a força física não a afeta. Ela então pede a Liam para despejar 10% de sua magia total na corda e a anula, fazendo o mesmo na outra ponta. Ao aumentar gradualmente a porcentagem de seu lado, ela ensina Liam a detectar esse aumento e a controlar quanta magia ele despeja em seus feitiços. Isso também o ajudará a detectar qualquer flutuação de magia em seus arredores, o que o ajudará a detectar a presença inimiga passivamente. Depois que esse teste é concluído, Hayden pede a Liam para lançar o máximo de feitiços que puder, e Liam consegue lançar 29 feitiços. Embora seu recorde anterior sem a armadura de batalha fosse 19, Liam fica confuso porque esse poder mágico permanece o mesmo. Mas Hayden explica que, ao aprender a controlar a porcentagem de magia dedicada a cada feitiço, ele se tornou muito mais eficiente. Ela então explica que, como os humanos são muito mais fracos em força em relação às outras espécies, eles dependem de habilidades leves para dominar. Até agora, Liam estava usando a abordagem Homem das Cavernas para seus feitiços, mas ao completar este teste, ele aprendeu a confiar em suas habilidades leves. No entanto, como ele possui tanto força bruta quanto habilidades leves, ele pode aplicar ambos os métodos dependendo da situação. Mais tarde, ele reúne todo o esquadrão no palácio de Scarlett para obter uma atualização sobre o progresso. Reina lhe diz que estão construindo um palácio dedicado a ele, e também que dependem dele para água e sal. Asuna então pergunta como ele cria sal do nada, e ele diz que o adquire da água. Ele pega do oceano. As garotas acreditam que seria muito melhor se os cidadãos pudessem produzi-lo por conta própria, porque não faz sentido um rei fazer o trabalho manual. Scarlett então pergunta se há algum lago salgado onde eles pudessem escavar salgema, e Hayden lhes diz que pode haver um no sudoeste desta cidade. Depois que eles concluem a reunião, Asuna pensa que eles se sairiam muito melhor se tivessem seu próprio oceano, mas Scarlett lhes diz que Hayden é a razão pela qual eles não têm um. No passado, esta terra estava conectada com o oceano, mas Hayden deixou cair uma enorme massa de terra no meio, que agora é chamada pauta. Mais tarde, Liam diz a Hayden que ele criou um feitiço para automatizar a produção de sal, mas isso envolverá modificar o terreno em uma escala massiva, o que é demais para seu tanque de magia. Apesar disso, Hayden se recusa a criar um oceano e lhe diz para trabalhar com a magia que ele tem atualmente. Atendendo ao conselho dela, Liam cria uma massa de água, e Asuna descobre que a água é salgada. No entanto, ela se preocupa que ele seque eventualmente, mas Liam a assegura de que o conectou com o oceano real usando a caixa de itens. Asuna se preocupa que alguém possa descobrir isso acidentalmente do outro lado, mas Liam lhe diz que seres vivos não podem entrar na caixa de itens, então eles estão seguros de invasões.
Asuna sugere ansiosamente que eles deem um mergulho neste oceano improvisado, mas Scarlet é contra a ideia. No entanto, quando Asuna sussurra em seu ouvido que elas podem ver Liam de cueca, ela se anima com a ideia. Logo depois, todas as elfas peitudas da cidade vêm se banhar no oceano, e todas tentam exibir seus melões, para que Liam as deixe provar sua salsicha real. Nesse momento, Chris pula nele usando um maiô, assim como sua mãe pula em um grande, o que deixa Liam envergonhado. Depois de ter seus olhos banqueteados por um jardim inteiro de pêssegos, Liam fica exausto e se junta a Raiden em um local discreto na praia. No dia seguinte, Scarlet descobre que a terra natal de sua mãe, Aidi, está passando por uma seca severa. Então Liam decide ajudá-los transportando água usando sua caixa de itens. Ele também acredita que isso os ajudará a fazer amizade com a nação de Jamil. Então ele envia Scarlet como sua enviada ao rei. Logo depois, Liam invoca vários espíritos da água para encher barris. Mas Raiden acredita que esse ato de bondade pode ser em vão. Ela admite que ajudar até mesmo seus inimigos em momentos difíceis é uma escolha sábia, mas não se pode esperar que o rei de Jamil seja sábio também. Ela acredita que o orgulho muitas vezes atrapalha a moralidade de um homem e aponta para o próprio irmão de Liam, Albrevet. Ela acrescenta que um favor grande demais muitas vezes traz problemas depois, mas espera estar errada desta vez. Logo depois, Scarlet traz a notícia de que o rei de Dimil recusou a ajuda de Liam, dizendo que pode resolver sozinho. Os refugiados da terra afetada foram transferidos para regiões vizinhas, mas essa é apenas uma solução temporária. Raiden sugere que eles poderiam fazer chover para resolver a questão por completo, mas Liam pede que ela espere, pois quer tentar o método de soft skill primeiro. Logo depois, Liam se encontra com Bruno, que lhe diz que os nobres de Jaimo fornecem ajuda humanitária aos seus cidadãos. Como o rei recusou a ajuda de Liam, ele pede a Bruno que ajude o povo de Jaimo em seu nome. Bruno concorda em ajudar, mas quer alguns dias para reunir a mão de obra. Mas Liam pede que ele apenas o pague, e ele transportará a água usando sua caixa de itens. Logo depois, um nobre de Jingle visita para discutir o casamento de Scarlet, mas Raiden revela que Jingle enviou o homem para ficar de olho em Liam. Guy também informa a Liam que Jingle enviou vários emissários para determinar a rota do casamento, e Liam pede que ele apenas os deixe em paz. Depois que Guy sai, Liam percebe que seu clone será reconhecido imediatamente se ele andar por aí assim, então ele decide mudar sua aparência. Ele tem a ideia genial de formar um contrato com seu clone, e consegue transformá-lo numa garota peituda com melões suculentos. Após confirmar que ela pode lançar todos os feitiços que ele pode, Liam a envia em uma jornada para Jamil, para que ele possa transportar água usando a caixa de itens sem sair de seu palácio. Logo depois, Liam percebe que pessoas de países vizinhos tornaram sua cidade mais animada, principalmente porque lançaram sua própria moeda e permitiram que Janomel negociasse com eles. Ele também percebe que a nação Giminal enviou espiões para ficar de olho nele, e ele deve permanecer à vista deles para desviar a atenção de seu clone feminino. Nesse momento, ele nota seus pets de slime sujos e percebe que é por causa das estradas enlameadas. Então ele leva os gigas para a pedreira e pede que transformem pedregulhos em cascalho. Feito isso, ele usa suas invocações para pavimentar um caminho para a estrada, o que deixa todos os trabalhadores atônitos. Ele então pede aos gigas para preencher a cova com cascalho e usa suas invocações de salamandra para deixá-lo liso. Depois de pavimentar todas as estradas dentro da cidade, Liam se lembra de uma história de seu mundo anterior sobre uma carroça que ficou presa em uma cidade diferente devido à má qualidade das estradas que conectavam as duas cidades. Ele não quer que o mesmo aconteça neste mundo, e por essa razão, ele quer pavimentar as estradas que o conectam às cidades vizinhas. Pelas próximas horas, Liam ajuda os Jugas e suas invocações a pavimentar as estradas externas até que seus slimes lhe tragam o almoço. No entanto, vê-los o faz perceber que as estradas não foram construídas com perfeição. Ele então pede as suas invocações para engrossar as estradas do centro e derrama água sobre elas até que a água se disperse para os lados. Liam explica que as estradas se desgastam muito no centro porque é por onde as pessoas geralmente andam. Então, se a estrada for plana, ela criará poças no centro com o tempo. Ele então retorna à cidade e diz aos gigas que terão que refazer todas as estradas. Então, pelos próximos dias, toda a turma começa a trabalhar. Enquanto isso, Leon amarra as duas pontas de uma corda com uma árvore e tenta se equilibrar nela. E seu raciocínio é que, se ele conseguir dormir nesta corda, seu corpo permanecerá ativo o tempo todo. Dessa forma, ele pode treinar mesmo enquanto dorme. Enquanto dominava essa habilidade, Leon de repente sente seu corpo se acostumar com as auras mágicas das pessoas dessa terra, e isso lhe permite detectar facilmente uma assinatura estrangeira. Ele percebe que espiões das 3 nações estão atualmente residindo em sua cidade, o que o leva a acreditar que são mais hostis do que ele inicialmente pensou. Como ele não está ciente dos números reais dessas nações, ele visita Scarlet em busca de respostas. Scarlet revela que, como todos os 3 países são hostis uns aos outros, eles naturalmente interferirão nos planos uns dos outros. Ela estima que Jamil e Pauta podem mobilizar 20.000 homens cada, enquanto o Conquistador sozinho tem mais de 50.000 tropas. No entanto, se Jamil e Pauta ficarem desesperados para tomar a Terra Prometida, eles podem cada um conseguir até 40.000 homens. Liam percebe que não está em uma boa posição porque mal tem 10.000 pessoas, incluindo civis. Então Ratton o aconselha a equipá-los todos com armaduras de batalha para aumentar suas chances de vitória. No entanto, Liam sabe que não pode fazer isso agora, então ele escolhe jogar política para evitar a guerra por completo.
Depois de verificar com Scarlet, Liam vai para a floresta onde percebeu que outras nações também poderiam ter enviado espiões. Quando ele lança detecção de magia, ele sente algo por perto e usa suas invocações para cavar um grande buraco. Ele então pula para dentro para encontrar uma grande quantidade de mitril de alta qualidade e percebe que é o suficiente para criar armaduras de batalha mágicas para cada um de seus cidadãos. Ele imediatamente se teletransporta para fora e pede a Scarlet para espalhar a notícia para o reino vizinho sobre sua descoberta e o quanto isso tornará suas tropas mais fortes, logo depois que a pavimentação da estrada é pausada para minerar todo o mitril na área até que tenham 1 tonelada. Como a construção da estrada está pausada, Reina deseja poder ajudar, mas não pode fazer muito sem um grimório. Como a produção em massa deles é ineficiente, Liam tem a ideia genial de criar um altar mágico semelhante ao que encontrou. Como os grimórios também são todos feitos de mitril, Liam usa suas invocações para criar um revestimento de mitril sobre as estradas dentro da cidade, e isso permite que Raina lance magia facilmente. Logo depois, Liam reúne todos os elfos e lobisomens, e ambos são capazes de lançar feitiços fortes graças à sua ideia brilhante. Como toda a cidade agora se tornou um grimório em grande escala, todos na cidade podem lançar um feitiço e se defender facilmente em caso de ataque. Liam também adiciona um feitiço que permite que todos os seus familiares o contatem de qualquer lugar, e assim, eles podem transmitir a ele qualquer mensagem importante que de outra forma levaria tempo. Com tanto progresso feito em apenas alguns dias, Reina está super animada e a declara a melhor cidade do mundo. Logo depois, um castelo gigante é construído para honrar a contribuição de Liam, e Reina organiza uma entrevista para escolher a dedo as empregadas que cuidarão do local. Scarlet então nota os digas na multidão e pergunta por que estão ali, e eles insistem em se tornar empregadas de Liam. No entanto, Scarlet os repreende, deixando-os deprimidos. Nesse momento, 2 elfas mencionam que aqueles que não podem fazer tarefas domésticas também deveriam ser desqualificados, o que significa que tanto Asuna quanto Scarlet têm que sair da sala. Com apenas algumas damas restantes, Reina decide sortear e escolhe as 2 principais candidatas para se tornarem empregadas de Liam. Ela também propõe que um novo sorteio seja realizado a cada mês, para que todos possam ter a chance de servir Liam. Alguns dias depois, a princesa Flora forma um contrato familiar com Liam, e isso permite que ela use magia como o resto deles. Liam então explica seu plano de colocar mitril em todas as estradas dentro da cidade para que todos possam acender seus próprios fornos e tirar sua própria água. Flora vem de um lugar onde usar um recurso tão precioso para plebeus seria considerado um desperdício, mas Liam quer que cada um de seus cidadãos seja forte e independente. Sua abordagem moral para governar uma nação a excita, e ela está tão feliz que o deixaria bater por trás se ele pedisse. Antes que ele pudesse enrolar o pinto, Liam recebe uma ligação de Guy informando que os dragões de Kistidor estão solicitando vê-lo. Flora diz a Liam que esses dragões são cavaleiros que montam dragões, e eles domesticaram os dragões como cães, teletransportando-se para a cena. Liam se depara com uma Daenerys Targaryen de baixo orçamento e seus cavaleiros, e todos os dragões entram em pânico assim que veem Liam. Guy não consegue entender por que os dragões têm medo dele, até que Ratton o lembra que sua alma está fundida com uma divindade dragão como ela. Liam nota como esses dragões se parecem com Rattens bebês, mas Raiden se ofende e afirma que esses são do Wish.com. Enquanto ele discute com Raiden, Daenerys Targaryen se aproxima dele e se apresenta como Shola, a 19ª princesa de Kistador. Sem perder um segundo, ela desafia Liam para um duelo amigável, explicando que eles se conhecerão melhor explodindo um ao outro. Ela também menciona a forma mais natural de conexão, mas imediatamente rejeita sua própria ideia porque o Júnior de Liam não é grande o suficiente para sua Fossa das Marianas. Também acrescenta que o duelo deles determinará se Liam é digno de ser um aliado de Kistador ou não. Liam percebe que ele deve se casar com Scarlet e Flora, que são de Ditamil e Pauta, respectivamente, mas a situação em ambas as frentes é incerta. Ele ainda não tinha nenhuma conexão com Kistador, mas Shola agora trouxe essa oportunidade para ele, então ele concorda em duelar com ela. Assim que o duelo deles começa, Shola de repente desaparece, então Liam lança vários escudos de força e magia para deter seu ataque surpresa. Ela aparece atrás dele com super velocidade e o ataca com golpes físicos e feitiços, mas ambos os ataques dela são absorvidos pelo escudo. Percebendo que não consegue romper, ela saca uma espada única que não é nem mágica nem física, o que significa que os escudos de Liam não podem bloqueá-la. Assim, Liam fecha os olhos e lança uma névoa, permitindo-lhe localizar sua posição mesmo antes que ela se mova. Shola fica chocada e pede uma explicação, então ele lhe diz como a névoa desaparece por onde ela aparece e é assim que ele pode detectá-la facilmente. Impressionada com sua desenvoltura, ela se oferece para torná-lo um mago da corte e beijá-lo. Mas antes disso, ela quer discutir alguns negócios com ele. Liam a leva para seu palácio usando seu teletransporte e Shola imediatamente o reconhece como um feitiço que Ratton costumava lançar. Uma vez lá dentro, Liam espera que ela se curve como um clube, mas ela, em vez disso, propõe um pacto militar de não agressão. Liam começa a suspeitar de Shola porque este é um acordo bom demais, até que ela explica que sua nação foi quase destruída por Raiden séculos atrás. Desde então, seu povo escolheu não se meter com a divindade dragão, e é por isso que eles enviaram o líder dos dragões como uma oferta de paz. Ela estava em dúvida no início, mas quando seus dragões entraram em pânico ao vê-lo, ela teve certeza de que Liam tinha alguma conexão com Raiden.
Liam então busca o conselho de Hayden, e ela sugere que aceitem a oferta de Shola porque é melhor ter menos aliados. Enquanto eles apertam as mãos, Shola pergunta a ele qual é o nome de sua nação. Nesse momento, Hayden aparece e anuncia que esta nação se chamará Liam Ren. E ver a divindade em carne e osso faz Shola se molhar. À noite, Liam leva Shola para a varanda onde ela pode se refrescar, e ela fica chocada ao ver luz vindo de todas as casas. Depois que Liam explica como ele fez com que todos lançassem feitiços por conta própria, Shola dá uma boa olhada na cidade e fica chocada ao ver o quanto Liam havia conquistado tão rapidamente. Ela então pergunta se ele tem cristais mágicos, mas Liam nem sabe o que são. Ela então explica que eles são como resíduos de uma vela acesa, e toda vez que um feitiço é lançado, magia extra se acumula no ar e forma cristais. No entanto, Liam lança um feitiço para mostrar a ela que nenhum resíduo é deixado porque ele treinou para usar a quantidade perfeita de magia necessária para cada feitiço. Ele diz a ela que alcançou 100% de eficiência, o que choca Shola porque é considerado impossível para humanos. Depois de deixar Shola em seu palácio, ele pergunta a Hayden sobre cristais mágicos, e ela lhe diz que a maioria das pessoas desperdiça muito poder mágico ao lançar um feitiço, o que os faz lançar feitiços com pouca eficiência, e Liam pode ver a magia desperdiçada liberada no ar como vagalumes. À medida que a magia se acumula no chão, Liam percebe que muitos deles devem ter se formado na cidade e lança detecção de magia para procurá-los. Logo, ele encontra um pequeno cristal apenas para descobrir que é mais inútil que Sakura porque perdeu toda a sua magia. No entanto, ainda é considerado altamente valioso porque é uma descoberta rara. Geralmente, após uma grande guerra entre magos onde muitos feitiços são lançados, Hayden revela que esta pedra é várias vezes mais valiosa que diamantes e Liam percebe que pode usá-los para se tornar o próximo bilionário do mal. No dia seguinte, Liam se encontra com Bruno e o agradece por sua ajuda com a Ide. Ele então lhe fala sobre seu plano de vender cristais mágicos e quer que Bruno realize esse comércio. Bruno inspeciona o cristal e explica como é um novo tipo. A julgar por seus padrões, os que têm pelo menos 300 anos são muito mais valiosos. Ouvindo isso, Liam invoca a caixa de pó e decide colocar um cristal dentro dela para ver como ele se transforma. Após 500 horas de espera, Liam o retira para ver quem colheu ao tamanho de uma joia, que irradia luz. Ele então envia um emissário de elfos a Quistador e apresenta ao rei deles a mesma joia como uma oferta de paz. Logo depois, Reina retorna e revela que a família real ficou totalmente chocada com a joia e enviou uma tonelada de presentes como um sinal de amizade com Liam Redden. Ela também revela que Shola os visitará em breve para ajudar a fazer amizade com Jamil e Pauta. E Liam solta um suspiro de alívio, sabendo que agora pode evitar conflitos com as terras vizinhas. Enquanto ele planeja conduzir mais reuniões, Scarlet pede que ele a deixe cuidar da política e se concentre em seu próprio caminho. Assim, Liam vai para as ruínas e pede a Hayden outra sessão de treinamento para que ele possa continuar a aprender novos feitiços. Scarlet se tornará uma boa esposa para Liam, ou ele deveria bater palmas para Flora em vez disso? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se gostou e inscreva-se para mais resumos.